todos e todas, é um prazer estar aqui nesse novo projeto do Grupo de Estudos Braulio Goffman, onde a nossa expectativa é trazer, né, opiniões qualificadas de pesquisadores, né, sobre os mais diversos assuntos, né, assuntos que estão aí pautando o mundo, como intolerância religiosa, a questão da redução da maioridade penal, violência contra a mulher, enfim, trazer, né, para o Grupo de Estudos Braulio Goffman, trazer para dentro do terreiro pesquisadores das mais diversas, né, das universidades, para que a gente possa trazer informações sobre as pesquisas que estão acontecendo na academia. A gente tem uma necessidade, né, e a gente percebe isso, que os pesquisadores, eles estão sempre muito preocupados porque parece que o que a gente faz na academia não chega efetivamente na ponta para as pessoas que não estão necessariamente nas universidades. E a ideia de toda pesquisa é que ela surta o efeito de fazer com que a sociedade debata, né, de forma qualificada. E é por isso que a gente está hoje aqui com a Monique Ayup. Monique é cientista social formada pela Universidade Federal Fluminense e está fazendo mestrado na Faculdade de Educação, também na UF. Ela faz parte do grupo de trabalho Restrição de Privação de Liberdade. É um prazer receber você aqui, viu, Monique? Obrigada, o prazer é meu. E você está, assim, no seu início, né, quando você fez a sua graduação, você trabalhou com a pesquisa Violência Negociada nas Prisões. Hoje, no seu mestrado, você está pesquisando a educação em prisões privadas. Efetivamente, Monique, o que é isso? Boa tarde. A privatização das prisões ela é um movimento que ela acontece, né? Ela tem acontecido. No Brasil, ela surge a partir da década de 90, essa discussão sobre a privatização das prisões, né? E nessa época, assim, no Brasil a gente ainda está caminhando, né? São 17 estados agora, de acordo com os últimos dados do Infopem do Ministério da Justiça, de prisões privadas. E quando eu terminei minha monografia, que eu trabalhei com violência negociada, eu trabalhava dentro de uma prisão, né? Eu era professora do programa Brasil Alfabetizado, e ali eu tive contato com toda a estrutura educacional da prisão, como ela funcionava, né? E todos os problemas que ela trazia. E eu comecei a pensar como funcionaria, como seria uma privatização, como se daria a educação numa prisão privada. E aí eu comecei a buscar, né, de como se dá essa gestão, né? O modelo que é o modelo que está atuando agora é o modelo PPP, né? O presídio PPP que a gente tem hoje em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Parceria público-privada. Parceria público-privada, isso. E nesse modelo de educação, eu ainda estou no início da minha pesquisa de campo, né? Mas o que eu já tenho colhido de dados e com todas essas consequências dessa discussão que a gente vê na sociedade sobre a questão da redução da maioridade penal, privatizar as prisões cai como uma luva, né, para esse novo projeto. É um novo projeto que acompanha essa redução da maioridade penal. Por que acontece? Se a gente reduz a maioridade penal, a gente tem uma quantidade de adolescentes em idade produtiva, em plena idade produtiva, né, dos 16 aos 18 anos. Nesse sistema de privatização, existe uma empresa, um consórcio de empresas que atua dentro da prisão. Isso é uma coisa importante da gente pensar, porque as pessoas não entendem bem, né? Porque parece que vai resolver o problema do preso, né? Com a gente lendo as informações que saem na imprensa, parece que a gente vai resolver o sistema penitenciário no Brasil. É assim que funciona? Não, na verdade não resolve, né? Na verdade, a gente mascara um pouco porque ainda tem poucas. Então fica parecendo que a gente tem um modelo prisional superlotado, falido, né, que é uma estrutura péssima, e aí você traz um modelo novo, um modelo recém-construído e que ainda não está superlotado, e aí você tem a ilusão de que aquilo ali vai resolver, né? E o que tem acontecido não é isso. O que tem acontecido é o seguinte: esse preso, essa empresa ou esse grupo de empresas, ela recebe a contraprestação do Estado para atuar naquela prisão. Quer dizer, o Estado, ao invés de fazer o financiamento direto do presídio, ele terceiriza. Ele terceiriza. Esse dinheiro é repassado para essa empresa. Essa empresa recebe um montante para construir a prisão, para administrar a prisão. A tutela do preso continua sendo do Estado, né, a questão jurídica, mas toda a parte administrativa fica na mão da empresa privada. Essa empresa privada, ela
ela oferece, né, alguns serviços para os presos que estão na lei, como educação, saúde, enfim. Só que esse preso, algumas coisas que acontecem lá dentro que não são divulgadas. Por exemplo, algumas empresas fazem parcerias com esse consórcio de empresas grandes, grifes famosas. Alguns presídios femininos recebem encomendas de vestidos de noiva e esses vestidos de noiva são costurados pelas presas e elas recebem R$15 só por um vestido que elas costuram. É uma nova modalidade de escravidão. De escravidão, isso mesmo. E essa grife vende o vestido a R$5.000. É só um exemplo, tá? Existem empresas de carro, empresas grandes, né? Empresas de peça de carro que vão lá e levam o serviço, fazem parceria com essas empresas. Então, assim, além do consórcio de empresas administrar a prisão, ainda existem pequenas empresas lá dentro que deveriam estar ofertando trabalho de qualidade para o preso e estão explorando esse trabalho. Então, não tem CLT. Porque a pessoa em regime fechado, ela não tem a possibilidade de trabalhar de carteira assinada, né? Porque ela tem os direitos civis, né? São negados. São negados. Somente os direitos sociais que ela tem acesso, que está na Constituição. Mas o direito trabalhista nenhum, a CLT não alcança. E se você faz reclamações no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público, no caso, eles falam, um vai jogando para o outro. O Ministério Público do Trabalho diz que eles não podem atuar, eles só podem atuar mediante a CLT. Né? Então fica complicado. Então você pensa, se você reduz a maioridade penal, você consegue aumentar essa população. É isso que a gente queria. Eu acho que a gente ter uma ideia desse sistema prisional é interessante, porque assim, a gente está hoje, a mídia pautou aí durante muito tempo e ainda agora a gente está sendo pautada essa questão da redução da maioridade penal. E o discurso se o menino mata, se o menino rouba, se o menino faz sexo, ele pode ser preso porque ele sabe o que está fazendo. Na prática, ele já não tem a medida socioeducativa que, inclusive, prevê a medida em regime fechado? Quer dizer, esse menino, na prática, ele já não é preso? Na verdade, ele não é preso. Na verdade, a medida de internação é a última medida. Existe a medida de liberdade assistida, né? A medida de semi-liberdade, que ele fica o final de semana com a família e o dia de semana ele fica internado. E existe a internação, que é a última instância, né? No caso de crimes de alta complexidade, como esse de assassinato. Mas ele não pode ficar internado por mais de 3 anos. Mas por que existe toda essa proteção? Isso está no ECA. O ECA protege esse adolescente. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a ideia não é você punir o adolescente pelo que ele cometeu, mas sim você tentar regenerar ele, integrar ele na sociedade para que ele não volte a cometer esse crime. Então, a ideia da medida socioeducativa é você trazer todo um apoio educacional para esse adolescente. A medida socioeducativa de liberdade assistida, esse adolescente é acompanhado por um grupo de profissionais, como pedagogos, psicólogos, vários profissionais que vão estar acompanhando ele durante a trajetória dele, que ele está ali consignado, vou falar assim, não sei se é a palavra certa, com o Estado. Então, ali ele vai receber toda a medida, ele vai receber cursos, né? Muitos são encaminhados para cursos do Senai, do SESI, eles vão ser encaminhados para uma escola. Claro que assim, existem muitas críticas, porque esse adolescente já não esteve na escola, muitos deles saem da escola porque não querem voltar para aquela escola. Claro que com todos os problemas que ainda tem uma medida socioeducativa, é muito melhor do que jogar esse adolescente na prisão. Pois a redução da maioridade penal parece que cai, como você colocou, como uma luva nesse novo modelo de privatização das prisões. Isso não é à toa, né? Não é à toa. A gente tem hoje o Congresso Nacional, que ganhou em 2014, o Congresso Nacional mais conservador de todos os tempos, né? Com uma base religiosa evangélica muito forte, né? Pautada na moralidade cristã. Então, que de moralidade combinamos, né? Então, a moralidade que eles seguem é a moralidade do punir para libertar, não sei, porque esse é o discurso que eles usam. E a gente, além de ter essa bancada evangélica muito forte, a gente tem a chamada bancada da bala, que são esses ex-policiais que vieram da segurança pública e que venceram as eleições. Não, e é uma coisa que a gente precisa colocar, né? Porque assim, a bancada da bala,
ela é financiada pelas empresas de armamento mundial, né? Sim. As empresas são financiadas por empresas e esses evangélicos, a maioria deles foram financiados por empresas. Então, o interesse maior na privatização das prisões, porque vai parecer... parece que assim, que ótimo, vai privatizar as prisões, vai acabar. Ou seja, o governo, nós não vamos mais pagar a conta do preso, porque esse é o discurso, né? O discurso é esse, mas o dinheiro vem assim, todo continua sendo do Estado. O problema é que vai gerar lucro para essa empresa e para alguns desses políticos que têm algum negócio com essas empresas. Então, a votação fica parecendo, vamos votar pelo bem da população porque a violência é muito grande. Não, vamos votar porque é nosso interesse privatizar as prisões para a gente poder lucrar cada vez mais. Porque não é só a empresa que ganha, que lucra, eles também lucram, porque eles fazem acordos. Fica muito evidente que, de repente, votar a maioridade penal virou tema urgente. Né? Pois é. Que há anos ela tem sido pauta de tentar votar e volta e volta. Né? Monique, olha só. O Brasil já foi considerado um dos países mais avançados. Aliás, não tem país no mundo com mais lei do que a gente, né? A nossa Constituição Federal, ela é detalhista do ponto de vista da garantia dos direitos sociais, civis, né? Enfim. A questão é que parece que a gente está retrocedendo, né? Porque tem uma coisa, parece que isso é um fato, quer dizer, os países que reduziram a maioridade penal, eles estão revendo, eles estão aumentando? Revendo. Como é que é isso? Como é que tá isso? A Alemanha está pensando em voltar atrás, né? Alguns países, o próprio Estados Unidos está voltando atrás, porque os Estados Unidos tem uma legislação diferente da nossa, porque eles não é unificado, cada estado tem sua legislação. Então, alguns estados perceberam que diminuir a maioridade penal não adiantou o problema da violência, pelo contrário, piorou, né? As prisões dos Estados Unidos sofreram um colapso mesmo com a privatização, porque esse modelo de privatizar veio importado dos Estados Unidos, como aqui a gente quer importar tudo e colocar aqui a base de marreta, né, na nossa sociedade, que é uma sociedade diferente, e o modelo foi importado, mas os Estados Unidos está voltando atrás, porque está vendo que não funciona, você punir não adianta, não resolve o problema, porque esse adolescente, ele foi socializado na prática do crime. Como ele já está socializado naquela prática do crime, se ele for para a prisão, onde a escola é maior ainda, ele não volta atrás. E a gente tem a ilusão de achar que ele pagar vai resolver alguma coisa. Não, porque ele vai pagar e vai sair de lá e vai fazer de novo. E quem sofre com isso somos nós, não é... Pensa assim, você vai levar então o bandido para casa, porque o discurso que eu tenho ouvido muito é esse. Né? Nas próprias redes sociais, eu ouço as pessoas, às vezes eu coloco alguma coisa, posto alguma coisa, a pessoa escreve lá, leva o bandido para casa. Né? A questão não é essa, porque não é só um que sofre, são vários que sofrem. Se você tem um celular roubado na rua, isso não é uma questão pontual, uma pessoa má que resolveu roubar aquilo ali. Né? Tem uma lógica. Tem uma lógica. Né? Existe uma estrutura, né? Uma estrutura brasileira que é muito frágil educacionalmente. Né? Esses adolescentes, muitos deles são socializados no crime porque vivem em condições subhumanas. Pois é, exatamente essa é uma questão que eu acho que precisa aprofundar, né? A gente vai, pelo que você está colocando, a gente até pode associar que a pobreza, ela justifica a criminalidade, né? Essa coisa de criminalizar a pobreza, ela tem todo um aparato, né? Que pobre, é favelado, é preto, então essa criança, ela tem uma tendência a ir para o crime. E a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Assim, tem o pessoal do movimento social que atua, né, em defesa das crianças em conflito com a lei, por exemplo, eles vão dizer, né, que o problema do menor abandonado no Brasil, né, dessa coisa da criança em conflito com a lei, surge exatamente na lei do ventre livre, que é quando, né, os filhos das mulheres em condição de escravidão, eles nascem e os senhores não têm nenhuma obrigação de sustentar essa criança. E aí mandam para as rodas, né, da Igreja Católica, que existia até o século XIX. Né? Então, assim, a quantidade de órfãos aumenta absurdamente, porque os senhores não alimentam, então pegam essa criança e dão. E a gente até sabe, inclusive, que muitas mulheres assassinavam os seus filhos na hora do nascimento exatamente porque elas sabiam que essas crianças seriam retiradas delas, né? Porque eles não davam mais lucro para o senhor.
Então, assim, eu acho que tem uma questão aí que é histórica dessa coisa, mas eu queria trazer exatamente isso. A pobreza, né, ela é justificativa? Ela é uma das justificativas, né? Porque o fato de se você tem dois jovens, né? Um que estudou a vida toda num bom colégio, tem uma estrutura familiar boa, eu não digo de ser pai, mãe e tal, não. Essa família tradicional votada no Congresso não precisa. Não é essa família tradicional, uma família estruturada. Eu tenho um amigo meu que a mãe dele criou ele sozinho, com 3 filhos, mas ele tinha toda uma estrutura, uma mãe que estava ali atrás, fazia de tudo para eles estudarem. Menos do que a condição social, é mais a questão das relações familiares, da estrutura familiar. A estrutura familiar, ela é um peso nessa situação, né? Mas claro que a questão da renda também influencia, porque a gente vive numa sociedade de consumo. Esse adolescente está o tempo todo ali, ele vê a família dele, o pai dele trabalhando, acordando 5 da manhã, trabalhando até de noite, ganhando menos um salário mínimo. E aí ele vê todo aquele traficante que está ali, que em uma semana consegue comprar, ter mulheres, carros e tudo, e aí ele vai sendo seduzido por aquilo ali. Porque a sociedade capitalista, ela te força, né, a você ter um desejo de consumir, e ele tem desejo de consumir. E muitas vezes ele não vê, né, num trabalho formal, se conseguir um trabalho formal, né, essa chance de ascender economicamente. Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, né? Quer dizer, esse nosso pensamento de igualdade, né, que todo mundo tem condição igual, quando a gente vai para o Enem, quando a gente vai para um concurso público, essa condição de igualdade, então, não existe, porque a questão material, ela vai pesar, né? Eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, não, mas se você se esforçar, se você se esforça, você consegue. Pega casos pontuais, pega de uma pessoa que chegou e conseguiu, passar na faculdade de medicina sendo pobre, morando na favela. Mas aí é um caso, né? Mas existem... Que é o que foge à estatística. Que foge à estatística, mas a gente não pode sair da estatística, né? Tem toda uma estrutura. Se você não tiver um bem material, as pessoas não tiverem dinheiro para se locomover, pagar uma passagem, porque às vezes fala tem biblioteca pública, mas a biblioteca pública ela tem em determinados lugares da cidade, né? Se você tem uma biblioteca no centro da cidade, você pode ir lá acessar aqueles livros e tal, estudar, mas se você não tem condições de ter um dinheiro para comer na rua, se alimentar. Então, assim, são questões básicas. Às vezes nem em casa. Nem em casa, né? São questões básicas que as pessoas não levam em conta e acham que vai ser tranquilo você comparar uma pessoa que veio da classe baixa, né, de conseguir chegar a uma universidade com alguém que teve toda uma estrutura familiar. Pois é, você está colocando aí uma coisa que para mim parece um ponto que a gente precisa tocar. Construir prisão é mais caro ou é mais barato do que construir escola de qualidade? É bem mais caro, né? O custo para você manter uma prisão é bem caro, né? E você construir escola... Na verdade, a gente tem até uma quantidade grande de escolas, o ensino foi universalizado, a gente consegue fazer com que todas as crianças consigam chegar a ter acesso à escola. O problema, a questão é se esse ensino está sendo de qualidade frente às outras, porque se fosse de qualidade, a gente não precisaria ter tantas escolas particulares, né, com tantos níveis de preço e de qualidade, né, diferenciados, para ofertar para a classe dominante que consegue acessar isso, conseguir chegar aonde chega nas melhores universidades, nos melhores cursos. Então, isso com certeza é uma questão. Pois é, então assim, quer dizer que quando você pega um menino, né, com 16 anos, que cometeu um crime de alta complexidade, se esse menino for filho de uma família de classe média que tenha a condição de pagar um bom advogado, você acha assim que a possibilidade dele ir preso é a mesma de um menino que, por exemplo, nosso filho, que a gente não tem, você não vai ter, e eu também, que a gente trabalha, pesquisa, vai ter dinheiro para pagar um bom advogado para tirar da cadeia? Olha, claro que não. Alba Zaluar, eu acho que o nome dela é esse. Alba Zaluar. Isso. Ela fez uma pesquisa que ela mostra isso, que não é, que até os BOs somem, né? Ela fez uma pesquisa. BO é o boletim de ocorrência da classe média some, dos jovens da classe média. Ela começou a investigar, né, e ver como é que funciona essa questão. E dos jovens que são de boa família, e são brancos, e são da classe média, esses boletins de ocorrência somem. Pois é, né, Monique? Porque a gente vê na imprensa, é muito interessante, né? Porque um menino que é preso
com um papelote de cocaína, mas mora no Jacarezinho, ele já é dado como traficante. Aí, mas o filho, o rapaz que mora na Barra da Tijuca, que é preso com 20 sacos de cocaína, às vezes até muito mais do que isso, ele é um rapaz de classe média. É um jovem. É um jovem de classe média. E aquele lá é um bandido, né? Um bandido, um infrator, e o outro é o jovem. Se você pegar as manchetes, aí jovens roubaram, foram encontrados com cocaína. Esses jovens que eles estão falando são jovens da classe média, brancos, e enfim. E esse que aparece infrator é o negro, pobre, morador da favela. Eu acho interessante, né, porque tem eu agora esqueci o nome do pensador que disse isso, que se você não prestar muita atenção, a imprensa te convence, né, de que o problema está com os dominados e não com quem domina. Então a imprensa nos convenceu de que o tráfico de drogas e a criminalidade está na favela. Quando a gente sabe que quem domina e quem opera, né, isso aí é a raia miúda. E a gente está, quer dizer, a forma da gente oferecer mão de obra também é privatizando e diminuindo a maioridade penal. Isso. A gente, com a redução, porque o que acontece? Esse jovem que está na criminalidade, ele está ocioso, né? Ele não está produzindo bens para a economia, não tá, ele está no período que ele está de produção, mas ele não está produzindo. Então você prende esse sujeito, você coloca ele preso e você obriga ele a servir o sistema. Que não é um sistema para rodar a economia, mas para encher o bolso desses empresários e desses políticos que estão envolvidos por trás disso. Pois é, mas aí o pessoal tem a mania de dizer que o trabalho enobrece o homem. Nesse caso, funciona? Na verdade, não, porque eu acredito que se você trabalha de uma maneira forçada e você não tem retorno financeiro para aquilo, porque está na Constituição que é proibido os trabalhos forçados, né? Uhum. Como que você sai de lá? Você sai pior de lá. A gente já aboliu a escravidão, né? Já aboliu a escravidão. Pelo menos tecnicamente. Pois é. E tem uma parcela grande da sociedade que acha isso bem normal, porque fala, ele está pagando pela estadia dele, por ele ter cometido um crime. Então é muito fácil aprovar essas leis, porque a gente tem a população contra essas leis. A gente tem a população a favor, quer dizer, dessas leis, né? Você engana muito fácil, você faz um discurso muito bem elaborado e você diz, se a gente prender, a gente dá trabalho para ele e ele paga o que ele fez para você. Pois é, porque tem uma coisa também que é importante a gente trazer, que é a banalização dos direitos humanos, né? A coisa está tão banalizada, parece uma bobagem, né? Parece que direitos humanos é para defender bandido. Eu queria que você refletisse um pouquinho. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem essa ilusão porque quando morre alguém pelas mãos da polícia, os direitos humanos ele é acionado. Mas por que ele é acionado? Porque a polícia ela foi feita para proteger nós como cidadãos, não é só uma parcela da população, ela foi feita para proteger a todos. Se aquela que foi feita para proteger a todos, ela mata, como você fica com isso? Né? E aí, quando morre alguém inocente, vem aquela discussão, mas morreu alguém inocente, aí a polícia não pode matar. Mas se você legitima o tempo todo que a polícia pode matar o bandido, a polícia pode matar qualquer um. Na verdade, ela não pode matar ninguém. Entendeu? Então, essa discussão também é uma discussão muito frágil, né? Porque a gente precisa ter um aparato estatal que esteja do lado que seja para proteger a população como um todo e não para matar algumas pessoas porque ele pensou que ele poderia matar porque ele é bandido. Ele faz o próprio julgamento, ele mata e a população vai lá e aceita. Agora, para a gente poder aqui, né, acho que a gente já causou assim uma tempestade na cabeça dos nossos telespectadores. O que você que tem estudado, você está aí pelo menos há uns 4 a 5 anos estudando essas questões, né? O que você, como cidadã, como mulher, né, como uma pessoa que está olhando para isso de dentro, né, com profundidade, o que você aponta de possibilidades para que a gente desmanche esses nós? Eu acho que, na questão da maioridade penal, eu acho que a população como um todo tem que se envolver nessas questões, né? A gente precisa pensar que a gente precisa de políticas públicas sérias, fortes por parte do Estado, mas a gente precisa de uma população também que apoie, né, todas essas questões para a gente conseguir restaurar de verdade. Existem pessoas que fazem bons trabalhos voluntários e tem como você regenerar. Eu trabalhei muito tempo na prisão e eu conheço pessoas, um professor de boxe,
que ensinou um ex-presidiário, ele era traficante, ele era reincidente, ele já tinha ido para o tráfico, voltou. Ele conseguiu se regenerar porque ele aprendeu a lutar boxe, ele começou a competir. Então existe a possibilidade de a gente regenerar aquele sujeito. Se a gente ficar com esse discurso do ódio, da vingança, a gente não vai regenerar ninguém, a violência só vai aumentar. E quem tende a sofrer somos nós. Então, eu acredito que a gente consiga, assim, enquanto cidadãos, a gente já consegue fazendo a nossa parte, cobrando sim do Estado, porque a gente tem que cobrar mesmo, tá certo, vamos cobrar. Mas se a gente ficar o tempo todo apontando só o problema... Não, porque esse discurso assim, porque depois que entra não sai mais, porque aí vira sim. PhD do crime, parará. Existem exemplos, como esse que eu dei, tem outros exemplos, né? Porque o nosso tempo curto não tem como eu falar. Existem exemplos de pessoas que foram de verdade porque as pessoas não tiveram oportunidade. Quando tiveram, se agarraram nessa oportunidade. Eu não vou dizer que não tem aquele que mesmo tendo oportunidade não vai sair. Sim. Mas se a gente conseguir, o máximo que a gente conseguir, a gente reduz. A gente reduz a criminalidade, a gente reduz a violência e a gente aumenta as chances do cidadão viver bem, né? Porque, na verdade, assim, né, a violência que a gente vê aqui fora é o resultado da incompetência do Estado dentro da cadeia, né? Dentro da cadeia e fora da cadeia, né? Lá de baixo, na educação, né? De ter uma qualidade de vida boa para essas crianças. Né? E quando a punição ela tem que ser a última instância para qualquer pessoa. Você só pune quando esgotou todas as possibilidades. Quando você deu educação, você deu saúde, você deu uma vida digna e aí ele pegou e entrou no crime e ele não atendeu, aí sim você pune. Monique, obrigada pela sua participação. Gente, essa foi a Monique Ayup, cientista social da Universidade Federal Fluminense e mestranda da Faculdade de Educação, estudando educação em prisões privadas. Obrigada, até a próxima.